Boa noite, seja muito bem-vindo. Essa é uma live extra, parte 2, para tratarmos acerca do PL 3.999 de 2020, de uma maneira aqui bem prática. O Dr. Carlos Gabriel Feijó vai estar sobre essa novidade que prevê os despejos extrajudiciais. Então, vai enviando essa live para mais pessoas, porque é um assunto que importa a cada um de nós. Vamos lá, retornando então sobre o tema que me gerou muita curiosidade. Eu já participei de quase todos os seus eventos que tratam sobre esse projeto de lei tão especial, que teve a sua participação, que prevê o acréscimo ali de alíneas, né, se eu não me engano, no artigo 66 da Lei do Inquilinato? Não, na verdade, cria os artigos 66A até o 66H e os 67A e B, que o 67A e B ele vai tratar da consignação extrajudicial de chaves. Perfeito. Então, está com a palavra. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer aqui um esclarecimento, né? Esse projeto é um projeto que foi construído, eu fui convidado para participar desse projeto pelo Dr. Arnon Velmovitsky, que foi o idealizador original dessa ideia, e ele me convidou à época. Nós conversávamos há uns 2 anos atrás, e ele falou: Gabriel, poxa, estou querendo escrever, queria escrever com você e tal, e nós topamos o desafio e demoramos quase 2 anos para escrever. Fizemos estudos muito aprofundados de direito comparado, para acabar também com certas ilusões que nós temos que em outros países o despejo às vezes nem passa pelo judiciário, isso não é real. Na grande parte dos países o despejo passa sim pelo judiciário, o judiciário tem uma forma de lidar com o despejo completamente diferente do que nós lidamos. O despejo é um procedimento muito mais célere, com uma lógica muito mais célere, com uma lógica muito menos complexa do que nós temos no Brasil. Então, queria deixar aqui esse registro de que é uma parceria com esse amigo, que é o Arnon, e que foi encampado pelo Hugo Leal, que é um deputado que é advogado e que, poxa, comprou o barulho assim quase que imediatamente quando ouviu a gente expor para ele o projeto e está fazendo um trabalho brilhante na condução dele na Câmara, especialmente em tempos de pandemia. E aí, em relação ao projeto, eu queria chamar a atenção um ponto fundamental, que a gente ouviu muita crítica de pessoas que claramente não leram o projeto, e em que falava assim: poxa, mas no meio da pandemia vocês vão fazer despejo extrajudicial? Sim, mas é que a gente colocou uma vacácio de 1 ano. Né? Então o despejo extrajudicial ele tem uma vacácio legis de 1 ano. Então assim, ninguém precisa entrar em pânico, não vai entrar, se ele for votado até o final do ano, que é a nossa expectativa, ele não entrará em vigor imediatamente. Ele ainda tem todo um período de vacácio, e até porque, como ele mexe com o Poder Judiciário, ele mexe com corregedoria, ele mexe com cartórios, a gente vai precisar fazer ali um ajuste de ponteiros com todos esses players para conseguir fazer o despejo extrajudicial funcionar como previsto na lei. Mas de uma maneira assim, muito resumida, né, o despejo extrajudicial, ele parte e ele tem tudo a ver com o RJET, porque ele, ao contrário do que algumas pessoas estão achando, ele não é uma modalidade liminar de despejo, não, ele é vamos dizer assim, uma espécie de conhecimento simplificado, né, e que vai permitir, sim, que você busque o Poder Judiciário, mas que por outra via, né, por uma via em que o ônus do acesso cabe ao locatário e não ao locador. E a razão disso é que, para quem atua em locações, vai ter isso muito claro, vai entender perfeitamente o que eu quero dizer, de que, na verdade, a gente sabe muito bem que o inadimplemento é a exceção na locação. Né? A grande maioria das pessoas é adimplente, ela cumpre, honra as suas obrigações. Então, você imaginar que o locador, que lida 99% das vezes com adimplentes, tivesse que, por uma minoria de inadimplentes, ele custear o Poder Judiciário, não faria muito sentido, até porque é uma ação cuja taxa de reversão é microscópica, né? Assim, a gente pode falar que, sem medo de ser feliz, que 95% dos despejos que são propostos são procedentes, né? Especialmente os por falta de pagamento. Eu nunca tive nenhum episódio em que um locador tivesse numa tentativa, vamos dizer assim, ilegal, tentar se enganar o judiciário a dizer que alguém está devendo quando não está. Eu nunca vi isso acontecer. Então, o despejo extrajudicial, de uma maneira muito, muito breve, né, até porque isso aqui é um apêndice da nossa última live, né, a pedido, ele vai ter, basicamente, 5 personagens principais: o locador, o locatário, tabelião, poder judiciário e os terceiros,
que podem estar ocupando o imóvel. E aí a dinâmica do despejo extra é: o locador ele vai fazer um requerimento junto a um tabelionato de notas de sua escolha, desde que na base territorial em que esteja situado o imóvel, na base territorial municipal, né, que esteja situado o imóvel, de abertura de uma ata notarial, e essa ata notarial ela vai simular toda aquela certificação de atos que é feita num processo judicial. Então o tabelionato de notas, por força do que dispõe a legislação, ele vai se utilizar da fé pública que detém para exatamente dar veracidade, dizer verdadeiros todos os atos que vão ser praticados em sequência, e é esse conjunto de atos que vai levar ao despejo extra. Então ele pede a abertura dessa ata notarial, e nessa abertura ele vai fazer uma série de comunicações, apresentar uma série de documentos ao tabelião, e o documento mais relevante que a gente tem aqui é a prova de que houve uma tentativa de negociação, ou seja, que houve uma notificação prévia, tentando se negociar, tentando fazer e avisando que se aquela notificação não desse certo, a solução seria submeter aquela situação ao despejo extrajudicial. Então, nós tivemos aqui uma preocupação muito grande em garantir que não haveria surpresa, né? As pessoas estariam completamente cientes do que está acontecendo em relação ao seu direito. 30 dias corridos, em até 30 dias corridos depois, esse mesmo locador notifica o locatário por registro de títulos e documentos. Eu acho que travou, gente, para vocês também. Deve ter tocado o telefone lá. Aqui para mim travou. Ou será que sou eu que estou travada? Se vocês estão me ouvindo, digita aqui para... Voltou. Tinha travado. Não sei se era eu que estava travada. Não sei. Pelo menos para mim não travou, mas voltou. Então vou... 30 dias. Então, esses 30 dias corridos ele tem para apresentar uma notificação. E essa notificação que vai ser feita, ela tem por finalidade comunicar ao locatário que, olha, dê início ao procedimento extrajudicial. O locatário recebe, então, essa notificação e passa a correr para esse locatário. E, claro, dentro dessa notificação, o locatário ele será informado que, olha, o valor é tanto, você vai purgar a mora na conta tal. Se você não quiser purgar a mora, você vai usar as prerrogativas que a lei te dá. E que prerrogativa é essa que a lei dá ao locatário? A lei ela vai prever que o locatário pode judicializar este despejo e buscar nessa, e que essa judicialização não tem efeitos automáticos de suspensão, não ocorre suspensão pelo fato do locatário judicializar. E para o locatário suspender os efeitos desse despejo, ele precisa convencer o juízo de deferir uma liminar nesse sentido. E nós fizemos questão de dar liberdade total para que o locatário escolha o procedimento que entender cabível. Então ele vai entrar com uma tutela, ele pode entrar desde uma tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, até uma ação sem tutela nenhuma para deixar o despejo ser impedido lá na frente, seja o que for. Uma vez feito isso, ele, para conseguir a liminar, isso tudo que eu estou falando está previsto na lei, que eu estou fazendo a versão express dela. Uma vez apresentado esse pedido com uma tentativa de liminar, o juiz somente poderá deferir a liminar, conceder a liminar, mediante a apresentação de prova inequívoca. A gente usou um pouquinho a lógica da tutela antecipada do Código de 73. Né? Então, é só na presença de prova inequívoca que essa tutela poderia ser deferida nos casos de ações que visem impedir o despejo extrajudicial. Uhum. Então, uma preocupação de todos, mas meu Deus do céu, o locatário vai ficar sem direito à defesa. Não, ele tem, só que ele que vai ter que acessar o Poder Judiciário. É a única lógica que nós não estamos impedindo o acesso à justiça. O que nós estamos invertendo é o ônus do acesso. Esse ônus cabe agora ao locatário e não ao locador. Mas o locatário notificado, com uma ata notarial para dar veracidade a tudo, sem maiores desdobramentos. E se ele não exercer essa prerrogativa de apresentar essa ação judicial, ou purgar a mora, ou desocupar o imóvel, tudo isso no prazo de 30 dias, ele caduca, esse direito vai caducar, ele vai se extinguir. Então ele não poderá mais impugnar esse despejo extrajudicial por esses fundamentos. A gente vai ver que vai ter um segundo momento em que ele pode também tentar fazer alguma coisa. E por que nós não demos essa suspensão automática? Só para deixar isso claro. Porque senão isso ia ser usado de maneira abusiva. Uhum. Ia se entrar com ações completamente aleatórias, completamente perdidas, só para suspender. Que é, na verdade, a técnica de procrastinação que nós vemos hoje nas ações de despejo por falta de pagamento. Né? Então,
Essa prerrogativa o locatário terá. A defesa dele é amplíssima, inclusive com prazo mais longo do que o prazo de contestação, que é de 30 dias. No nosso caso aqui, 30 dias. Perfeito, porque não Pois cabe é. alegação aí de violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório, foi muito bem resguardado. Ele tem mais tempo, inclusive, para se defender. Tem 15 no judiciário e tem 30 aqui. Tem 30, exatamente, tem 30 aqui. Então, isso é a posição do locatário poder se defender. Mas, depois que a notificação é feita, cabe ao locador comunicar ao tabelionato que fez a notificação. Olha, tabelionato, nós que estamos montando aqui a nossa ata notarial, eu comuniquei ao locatário que ele precisa desocupar o imóvel, purgar a mora ou então exercer as prerrogativas dele. Bom, feita essa comunicação, depois de 30 dias do término do prazo de purga de mora, o locador vai comparecer novamente ao tabelionato de notas e perguntar: e aí, o cara entregou as chaves, o cara purgou, ele fez alguma coisa? E aí, nesse momento em que o locador comparece, 30 dias corridos, fizeram uma pergunta aqui, os 30 dias são corridos. 30 dias corridos, que é mais que 15 dias úteis. Né? Então, o locador ele vai indagar ao tabelionato. E aí, o que aconteceu? E quando o locador comparece, o tabelionato certifica o comparecimento e encerra a ata notarial. As consequências são basicamente o seguinte: se a purga tiver acontecido na conta que o locador indicou, com valor integral, etc, 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 sem problemas, o contrato está mantido, permanece. É a purga da mora como a gente está acostumado a lidar com ela. Se a purga da mora tiver sido a menor, ou não tiver ocorrido purga da mora e, portanto, não tiver ocorrido desocupação do imóvel, o tabelionato vai dizer o seguinte: olha, por força do que dispõe a lei, não houve essa desocupação, então agora ao judiciário para decidir o que de direito. E a lei vai dizer o que de direito. O que a lei diz? Caso não ocorra a desocupação, ou caso não ocorra a purga da mora, ou essa purga da mora seja a menor, sem justificativa plausível, por meio daquela medida judicial que nós vimos que ele pode manejar lá atrás, está decretado, está, vamos dizer assim, se opera de pleno direito a resolução contratual. E, portanto, o despejo está em vias de ser autorizado. E eu vou explicar o porquê que a gente fala em autorização e não em decretação. Então, ao terminar essa ata notarial, e claro, a última hipótese seria dele devolver o imóvel, e na devolução do imóvel ele entrega as chaves ao próprio tabelionato. Bom, o tabelionato então, com a ata encerrada, certificando os acontecimentos, vai comunicar ao TJ, ele, tabelionato, vai oficiar o TJ para que aquele procedimento vá à livre distribuição. Livre distribuição observando o quê? O foro de eleição previsto no contrato, ou o foro do local do imóvel, se não houver foro de eleição. Então isso é uma avaliação que o próprio tabelionato de notas, juntamente com o Poder Judiciário, fará. Mas pode ser que num determinado estado a corregedoria determine que o tabelionato pode permitir que o próprio advogado ou que o próprio locador, eles apresentem ao judiciário? Pode, mas isso é uma questão da corregedoria. A corregedoria que vai resolver isso. A princípio aqui o ato é do tabelião. Okay. O ato aqui é do tabelião. Inclusive com responsabilidade pessoal, caso não faça. Feito isso, feita a comunicação, o Poder Judiciário vai receber isso. E o juiz vai analisar os requisitos. Então ele vai olhar, bom, eu tenho aqui, houve a abertura da ata notarial, todos os documentos foram apresentados, a notificação aconteceu, eu tenho um inquilino que não conseguiu uma liminar, que derrubasse esse procedimento, perfeito, e ele não devolveu o imóvel, não purgou a mora. Autorizo o despejo. Ele faz uma avaliação objetiva dos requisitos formais do despejo extra. Por que a gente fala em autorização? Porque este procedimento de recebimento desse dossiê do despejo extra é um procedimento de rito especial. Ele, na verdade, é um procedimento basicamente de autorização. Ele não tem natureza de lide. Ele não é um procedimento contencioso propriamente dito. O procedimento contencioso é aquele que vai existir se o locatário exercer a prerrogativa. Aquela ação que o locatário vai tentar propor. Isso aqui não é uma ação, isso aqui é só porque tem que partir do juiz a avaliação objetiva dos requisitos. Isso aqui, como eu volto a dizer, isso aqui não é uma lide, não vai haver citação do locatário nesse caso aqui. O locatário já está intimado por notificação. Ele já está ciente de tudo. Ele sabe que as consequências são essas. Então não ocorre a composição de lide para fins disso.
É claro, em que cenário pode ser obstada essa autorização? Por meio de um processo autônomo, como nós falamos, aquele bendito processo autônomo que ele vai poder movimentar e que ele caduca se não exercer a prerrogativa. Bom, caso o juiz não entenda presente os requisitos objetivos, ou seja, sem discutir lide, ele vai caber agravo de instrumento como recurso contra essa decisão. E é muito interessante que não é possível ao locatário intervir no procedimento. Então, se o locatário tentar atravessar uma petição, não, olha só, eu quero falar que é um absurdo, o juiz ele não pode receber a petição. Ele tem que falar assim, me desculpe, isso aqui não é um procedimento que componha lide, que autorize lide. Você busque em jurisdição, você busque fora da jurisdição, fora deste procedimento, talvez até por conexão, aí casos concretos, mas você busque por um processo autônomo obstar o que está sendo discutido aqui. Mas esse procedimento não vai autorizar essa situação. Bom, autorizado o despejo, o oficial de justiça vai ser comunicado pelo juízo para que cumpra o desalívio compulsório, e aí nós usamos as regrinhas básicas do que diz a lei do inclinado. Terceiros que estiverem no imóvel também serão objeto da desocupação, é o entendimento majoritário da jurisprudência. Aí respondeu a pergunta do Dr. Walter Costa, que ele fez lá no início, eu sabia que você ia chegar nesse ponto. Dr. Walter, respondida aí a pergunta sobre terceiros. Ele até fez a pergunta aqui sobre um sublocatário não autorizado. Mas o sublocatário não autorizado ele não é um sublocatário, ele é um terceiro ocupante estranho à relação. Então, se eu tiver uma relação jurídica com um sublocatário autorizado, eu terei que fazer o procedimento incluindo o sublocatário. Né? Acho que quanto a isso não paira dúvida. O sublocatário não autorizado é exatamente esse terceiro que vai ser vitimado igualmente por esse procedimento de despejo. E aí, locador e seu procurador ficarão como depositários dos bens. E o último item é o seguinte, bom, o cara cumpriu, mas tem um terceiro no imóvel. O que esse terceiro pode fazer? O terceiro ele pode buscar o judiciário também. Se o terceiro conseguir uma liminar que justifique interromper o despejo em relação a ele poderá se defender também por meio de um procedimento autônomo, desde que justifique de maneira adequada, mas o terceiro também está protegido, está albergado pelo direito de acessar o judiciário, como hoje acontece. Então, na realidade, por mais que eu seja um entusiasta do despejo extrajudicial, a grande questão que o despejo extrajudicial faz é alterar a lógica do acesso, alterar o ônus do acesso. A única coisa que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, se alguém tem que impedir o despejo, não é o locador que tem que despender todos os recursos possíveis e imagináveis para fazer isso. Quem tem que tentar buscar impedir o despejo é o locatário. Ele é que tem esse ônus. Ele é que tem nas suas mãos os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito que podem, a princípio, impedir que aquilo ali aconteça. Então, basicamente, esse é o procedimento do despejo extrajudicial. Ele está com uma receptividade muito grande. Todo mundo elogiou bastante até agora. Claro, ouvimos críticas e críticas até construtivas. Vamos propor aí emendas, eventualmente, se for oportuno. Mas nós temos aí uma grande participação de toda a comunidade jurídica, não só Rio de Janeiro, mas Rio Grande do Sul. Já vamos palestrar no Sul, vamos palestrar também no Centro-Oeste, ou seja, está todo mundo realmente bastante entusiasmado. E ele tem muito a ver com o que a gente está debatendo aqui, que é o seguinte, isso aqui é contrário à pandemia? Claro que não, o cara tem direito ao acesso à justiça de qualquer forma, o locatário vai poder se defender. Isso é um ponto que eu faço muita questão de dizer. Haverá direito à defesa, a diferença é que o ônus de acesso está diferente. Eu quero destacar, inclusive, o grau de importância desse projeto de lei para os locadores, de uma maneira geral também, né? Porque realmente o cenário é de locatários adimplentes, né? E locatários que eventualmente tenham problemas financeiros, geralmente tem todo um cuidado ali junto ao locador ou à administradora para fazer ali acordos, né? De maneira que isso se resolva. Então, essa questão dos despejos e esse projeto de lei com esses despejos extrajudiciais eu acho muito importante, principalmente por um trecho da justificação do próprio projeto de lei que vocês incluíram, do tempo que, segundo o CNJ, no ano de 2019, a duração média de processos pendentes no Poder Judiciário Estadual foi de 6 anos e 2 meses. Incluído a execução. Incluída a execução.
incluída a execução, com acervo de mais de 55 milhões de processos somente na Justiça Estadual. Estadual então, nacional, né? Só para deixar claro, né? A Justiça Estadual Nacional tem esse acervo aí de 55 milhões de processos. Então, é algo que sobrecarrega de grande maneira o judiciário. E quando a gente pensa em investidores, né, que esse mercado com certeza, né, ao meu ver, assim, pelo menos, na minha humilde análise, esse projeto de lei traria aí um olhar muito maior de investidores para as locações residenciais, né? Que hoje muitos investidores fogem das locações residenciais. A gente fala, o problema habitacional, que o Arnon fala isso com muita propriedade. O Arnon, ele tem mais de 40 anos aí de mercado imobiliário. Então, uma coisa que ele fala que é verdadeira. Nosso problema habitacional, ele não é resolvível, vamos botar com a liberdade de falar, ele não é resolvível com a ideia de compra e venda de imóvel. Isso não resolve nada. A compra e venda de imóvel é cara, ela é complexa, ela é burocrática. Então, a locação, ela, sem sombra de dúvida, seria um caminho para a solução aí desse déficit habitacional. E somado ao raciocínio de que isso já foi objeto de alguns países. Claro que na Inglaterra, por exemplo, o aluguel social ele é uma realidade, tem seus problemas, como toda estrutura, né, que tenta solucionar um problema social, tem suas dificuldades, mas ele pelo menos tentou resolver o problema e trouxe uma solução um pouco melhor que a nossa. E qual é o grande problema? Toda vez que a gente está conversando com um cliente, coloca na mesa a possibilidade de... Por que você não constrói para alugar ao invés de vender? Constrói para alugar. De repente você não precisa nem se bobear, você não precisa nem instituir condomínio. Você constrói o prédio, né? Se você conseguir uma autorização para individualização de relógios, etc., e medidores, você não precisa nem em tese individualizar. Né? Você não tem nem o custo registral disso. É claro que em alguns lugares isso é possível, outros não, mas o grande ponto é, no momento, na hora, a única pergunta que os investidores nos fazem é a seguinte: tá, e se o cara não pagar, o que eu faço? E a resposta é justificação. 6 anos para o cara pegar o imóvel de volta. Então, isso gera um desestímulo. Uma outra coisa que isso produz também, o Arnon também fala com muita propriedade sobre isso, é a questão das garantias. Por que você tem uma exigência tão grande de garantia? Porque você demora muito para tirar o cara. E o cara, quando você entra com despejo, ele para de pagar. Então, se você tivesse um despejo realmente célere, você não precisaria de garantia. Você vai pegar o imóvel de volta em 3 meses, em 4 meses. Sim. Então, qual é a demora que você teria na prática, né? Então, assim, verdade seja dita, cá entre nós, isso para mim é uma medida urgente, que a gente deveria estar muito preocupado em assumir, não necessariamente com esse texto. É claro que o texto ele tem espaço para melhorias, etc., mas é uma medida urgente porque ela vai realmente transformar o mercado, ela vai melhorar, e na minha opinião, melhorar o mercado, inclusive no que diz respeito aos preços de mercado. Você vai ter uma demanda maior, e demanda maior normalmente significa preços menores. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre isso, né? Não estava combinado, mas aproveitamos e falamos. E eu estou à disposição aí de quem tiver qualquer dúvida, sigam aí no Instagram, qualquer dúvida que tenham, podem tirar comigo, com o Arnon também, é uma pessoa super aberta e solícita. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de tratar desse tema. Eu que agradeço o doutor ter aberto, né, para tratar sobre esse tema que realmente é muito novo e é muito importante. Então, assim, estou muito feliz por ter esse tema aqui no perfil. E contem comigo para divulgação, porque realmente é de suma importância esse projeto de lei. E mais uma vez reiterando, né, a gente não está aqui dizendo que as pessoas têm que ser tiradas dos seus lares, porque os adimplentes, né, não serão tirados. Eles têm total proteção e é justamente para proteger o locador, né, o proprietário do imóvel também. E toda a tratativa aí de acordos, a tratativa extrajudicial resguarda o princípio do direito ao contraditório, à ampla defesa e tudo mais. Doutor, eu quero agradecer mesmo por cada ponto aqui tratado. Foi uma aula na primeira live, foi uma outra aula nessa, estou muito feliz. Eu gostaria que o doutor falasse sobre os seus trabalhos. A gente, na verdade, não são exatamente meus trabalhos, né? A gente tem a comissão, a CEDUD, né? Que é a nossa Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário, é uma comissão muito ativa. Sim. Então, nós temos uma página no Instagram, que é o CEDUD OBRJ, né? CEDUD OBRJ. Uhum. A gente tem também um canal no YouTube, né? Que é o CEDUD OBRJ, né? O canal no YouTube.
em que a gente criou um formato de cápsulas que duram mais ou menos entre 30 e 40 minutos, dos mais diversos temas sobre direito imobiliário, sobre direito urbanístico, e nós temos inclusive um webinário que nós fizemos, não é no formato de cápsula, mas sim de webinário, que nós fizemos sobre o despejo extra e com a presença ilustre do deputado, que trouxe assim uma visão super legal sobre o processo legislativo que envolveu a coisa. Nós tivemos muitas reuniões na época com a assessoria legislativa mesmo, né, para nos ajudar a entender ali os trâmites internos, que isso aí às vezes é difícil para quem não atua, né, na área. Então a gente teve um apoio muito grande dessa equipe, que ajudou muito. E então os trabalhos, na verdade, são basicamente esses. E busquem aí, a gente está sempre divulgando no canal da CEDUD, no meu canal pessoal, etc., os eventos que nós participamos, etc. E queria fazer aqui um agradecimento especial, já que eu tenho a oportunidade, aos meus sócios, que são assim 2 caras, é o Vinícius e o Aquiles, que são 2 caras que me proporcionaram a possibilidade de estar nessas empreitadas, em detrimento, às vezes, de um pouco de tempo dentro do escritório, e eles me dão um suporte total para eu fazer isso, e me estimulam bastante, e opinam. Todos esses projetos têm a mão deles, coitados, eles só não aparecem, mas eles estão lá, em espírito. Mas então eu queria fazer esse agradecimento aí a eles. Eu acho que o Vinícius está aqui acompanhando essa live. Fazer esse agradecimento. Sem eles não seria possível fazer essas coisas tão interessantes, tão divertidas. Eu tenho um prazer enorme em fazer isso. E também agradecer a presença aqui da Paula, minha estagiária, que eu espero que esteja aqui desde o início, né? Se acabou de entrar, é uma vergonha. Mas se não, eu agradeço a presença dela também, que eu acabei de ver aqui. Paula vai ficar salva, assiste, que depois ele vai perguntar. Poxa, eu quero agradecer mesmo, agradecer o carinho, sempre a disponibilidade, né, para estar tratando sobre esses temas aqui no perfil. A todos vocês, sigam o Dr. Carlos Gabriel Feijó, sigam o perfil lá da CEDUD. O Dr. Carlos Gabriel Feijó também palestra em outras instituições de direito imobiliário, direito empresarial. E por hoje a gente encerra, mas com certeza, Dr. Carlos Gabriel, saiba que o perfil aqui está aberto para quando o doutor quiser também trazer algum tema para agregar conhecimento. Legal. Tá? Com certeza, pode deixar. Um abraço a todos e uma excelente noite. Um abraço, boa noite.